Meus irmãos, vocês estão me ouvindo bem? É isso então. Também quero comentar nossos irmãos em casa com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui vieram aprender mais a palavra de Deus? Dá um brado de glória aí. Então hoje tem novidade, hoje tem lição fresquinha, né? Já foi mencionado, mas vale a pena lembrar. Estamos na nossa revista de culto de ensino com o título O Governo Divino em Mãos Humanas. Olha que privilégio, né? O Senhor, Ele confia, né, em nós governarmos aqui através da bondade dEle. Então Ele capacita e levanta homens, como já foi mencionado, líderes, sempre existiu e ainda existe, e nós temos essa responsabilidade de aprender de acordo com a palavra de Deus, como Ele quer, quando e o que fazer. Amém, meus irmãos? Então é uma lição bem propícia, porque a gente pensa que liderança é pertinente somente ao pastor, mas não. Existe pequena escala de líderes e grandes escalas de líderes. Tem pessoas que governam um país, uma nação. Tem pessoas que governam uma cidade. Tem pessoas que governam uma empresa. Então, assim, liderança ela é sempre pertinente e vale muito a pena você aprender. Amém, meus irmãos? Já se encontra ali no telão, culto de ensino. A nossa primeira lição do dia de hoje é Conhecendo os Dois Livros de Samuel. Então, repita comigo o título da lição. Glória a Deus. Quantos aqui já leram o livro de Samuel, 1 ou 2? Amém? Então quero convidar a você estar lendo, porque será de grande utilidade. Assim como na lição passada, nas lições, melhor dizendo, lá na primeira lição do princípio, lá estudamos e lemos acerca de Gênesis, posteriormente Josué, e agora estamos também seguindo aí com 1ª e 2ª Samuel. Então vale a pena ler, porque você vai chegar aqui com a mente mais preparado, né, para aquilo que será dito, não terá nenhum tipo de dificuldade, acredito eu. Nosso textuário se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, verso 18, foi lido aqui também na lição inicial, que nos diz o seguinte: E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Nossa verdade prática nos diz o seguinte: nos livros de Samuel, aprendemos a servir. Quantos aqui querem aprender a servir? Olha só, então no livro de Samuel nós aprenderemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Nossa introdução nos diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1ª e 2ª Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de suas personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então, nesse trimestre, como é mencionado ali, estudaremos os livros de 1ª e 2ª Samuel. Por isso que eu pedi, né, e recomendo a leitura, né? Dedique tempo agora. Eu não sei, você possivelmente segue um plano de leitura, mas naquele tempo que lhe sobra ali, leia 1ª e 2ª Samuel. São livros particularmente pequenos, né, e a lição é composta de quase 3 meses aí, então verdadeiramente você vai conseguir ler ela em várias etapas, em várias vezes, e será muito útil para o dia de hoje. Mas essa lição, ela será uma espécie, como toda lição inicial, ela será uma espécie de um panorama bíblico. Então eu vou tentar abrangir, né, de todo o contexto, porque a lição nos fala o quê? Conhecendo os 2 livros de Samuel. E aí é um pouco até ousado essa lição, porque como que em uma lição nós iremos conhecer 2 livros? É particularmente impossível isso. Então a gente vai caminhar de forma aí panorâmica, trazendo uma perspectiva acerca de algumas informações que são mais relevantes ou que têm uma base mais importante. Então será como uma espécie de João Batista, né? Eu irei aqui abrir o caminho, e aí posteriormente o Senhor vai revelando mais coisas no decorrer da lição, que tem lições poderosíssimas. Então nós teremos muitas informações históricas. Logo nós entendemos que o livro de Samuel ele é narrativo, porque ele contém diversas histórias. E novamente eu repito, leiam o livro de 1ª e 2ª Samuel, porque é um livro particularmente fácil de se ler. Conta histórias, não é repetitivo como leis, algumas coisas. Não, conta histórias, histórias belas. Histórias de guerreiros, histórias de vitórias, histórias de conquistas. Então particularmente é um livro muito fácil de se ler. Irei falar aqui nessa lição acerca de algumas coisas numéricas, né, sobre tipo datas, períodos, e assim, eu prometo tentar ser o menos chato possível, porque
tende, né, a ser um pouco chato, mas é relevante, é importante, é necessário. E ao decorrer da lição nós entenderemos acerca disso melhor. Amém, meus irmãos? Então, nossa primeira tópico é composto de contexto histórico de 1º e 2 Samuel. Eu quero convidar a igreja a estar me auxiliando no primeiro, a originalidade de Samuel. No 1, 2, 3. Graças a Deus. Então, o nosso primeiro tópico, né, o contexto histórico de 1º e 2 Samuel, e nosso primeiro subtópico, a originalidade de Samuel. A revista vai dizer o seguinte: originalmente, os livros de 1º e 2 Samuel formavam uma só obra. Isso aqui, a título de informação, era algo que eu não sabia, descobri nessa lição. E o que isso quer dizer? Originalmente, né, lá na origem, no início, né, na Torá, no caso é a Tanakh, que chamava no termo aramaico, no termo melhor hebraico, era somente composto de um livro. Hoje nós temos essa divisão de 1ª e 2 Samuel. Mas isso é por uma questão de organização. A gente entende e já aprendeu que teve o canon fechado com os 66 livros, a Septuaginta e todo aquele contexto. E dentro disso, esse livro então ele foi dividido em 2 seções. Para quê? Para verdadeiramente ser mais organizado, para ser mais prático. Porque naquela época não era composto de livros como esse aqui que você pode, eram rolos. Então imagina 1ª e 2 Samuel escrito em rolos. Às vezes tinha uma certa dificuldade eles expressarem e poder usar aquilo como se deve. Então quando fez essa transição de hebraico para o grego, que foi nessa espécie da Septuaginta, então houve essa questão aí de fazer essa divisão. Então originalmente ele era composto. Ele dá até alguns exemplos ali também, né? Como 1ª e 2 Reis, como 1ª e 2 Crônicas. Então, isso eram livros bem extensos, eram compostos disso. Aí é interessante porque às vezes a pessoa pode se perguntar, quem é novo, convertido, né? Você que está assistindo em casa, por onde eu começo a ler a Bíblia? Meu irmão, você tem que ler a Bíblia toda. Então, eu recomendo você começar pelo início de tudo. Porque possivelmente aqui a gente fez uma divisão para ser mais prático, para facilitar, né, o estudo e etc. Com capítulos, com versículos, com divisões de 1ª e 2ª, mas verdadeiramente tem que ser lido como um todo, porque ele era todo um livro. Mas a revista vai continuar falando. Os livros de 1º e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir da sua entrada em Canaã, em 1406, até o cativeiro da Babilônia. Então vale lembrar, né, de forma introdutória aí, que a história de Samuel, esse profeta, sacerdote, juiz, ele se inicia na época dos juízes. Particularmente nós iremos aprender que o Samuel ele foi o último juiz de uma temporada. Nós estávamos estudando acerca de Josué, a gente pulou aí alguns 2 livros da Bíblia aí que é acerca dos juízes, e aí são histórias pertinentes, que é o pós-entrada em Canaã. Depois que Josué, nós aprendemos na última lição que ele veio a falecer e etc, aí veio o tempo então dos juízes. E aqui pulou já para a história de Samuel. Samuel foi então o 13º juiz de Israel. E aí, a partir dele, nós entenderemos que teve uma transição neste período dele aí. E aqui fala que no final que até o cativeiro da Babilônia. Não exatamente até o cativeiro, mas foi porque, conseguinte, o rei Davi, Salomão, a divisão do reino da tribo do norte e do sul, isso, desse início de Samuel, dessa transição, chegou até o império da Babilônia conquistar o povo de Israel. Amém, meus irmãos? Segundo, as personagens principais do livro. Nos diz o seguinte: há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles, 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu
conforme seus propósitos. Nosso segundo subtítulo, as personagens principais. E aí menciona 3 pessoas principalmente. Como eu mencionei, é um pouco ousado a gente tentar resumir e trazer um panorama de 1 e 2 Samuel, o grau de informações e relatos que ali existe, mas é composto de 3 principais personagens. Dentre eles, ele menciona Samuel, e ali nos traz uma característica, que ele era profeta. Mas Samuel não era só profeta. Samuel, ele era juiz, como eu mencionei também. Ele legislava naquele momento ali em nome do Senhor Jesus. Ele era profeta de Deus, ele também era sacerdote. Foi Samuel, por exemplo, que ungiu os primeiros reis. Ele que fez essa transição, né, de anarquia para monarquia. Ele também foi quem fez a transição disso. Aí nos fala acerca de Saul, que também é outro personagem pertinente e importante na história ali de 1 e 2 Samuel. E ali nos traz uma menção que quem foi Saul? Foi o primeiro rei de Israel. E assim, digno de características, essa é a única boa de Saul, ele foi o primeiro rei. Porque depois disso, as coisas só desandaram para ele. Eu acredito que não vale a pena muita gente nos deter acerca disso. Inclusive, a lição só traz essa característica de importante nele. O terceiro personagem muito importante nessa história de 1 e 2 Samuel é Davi. Quantos aqui já ouviram falar de Davi? Davi até hoje é mencionado com muita ênfase, né? Os judeus gostam muito, né, a Davi, e nós que entendemos a palavra de Deus entendemos a relevância, a importância do rei Davi. Então Davi, ele foi o segundo rei de Israel. Pós Saul, o Senhor então levanta agora um homem que é mencionado ali, uma característica de Davi, nada mais nada menos do que o homem segundo o coração de Deus. Existem muitos elogios que a gente gosta de ouvir. Você está bonito, você está cheiroso, você isso, você aquilo. Mas você ouvir que você é um homem segundo o coração de Deus, aí, meu irmão, não há para ninguém. Não há para outra característica melhor do que isso. Amém? Quantos gostariam de ouvir isso? Então, olhe para Davi e se inspire na vida dele. Mas ele também não foi somente o segundo rei de Israel. Ele foi um dos maiores e mais importantes de todos os tempos. Como mencionado, um homem segundo o coração de Deus. Ele também foi guerreiro. Antes dele se tornar, porventura, rei, ele travou uma batalha com Golias. E nós conhecemos bem essa narração. Então ele foi um guerreiro também. Ele também foi pastor. Antes mesmo dele se tornar guerreiro, ele também lutou contra leão, ele lutou contra urso. E através disso, ele sabendo que o Senhor usou ele para lutar contra feras, ele falou, quem é esse filisteu, quem é esse incircunciso diante do que o Senhor já me proporcionou fazer com feras aí. Então ele também foi pastor, ele também é compositor. Você que lê salmos e gosta de salmos, tem muitos salmos lá que são inspiração, e foi o Senhor usou Davi para poder compor. Salmos belíssimos, salmos profundos, salmos relevantes de adoração, né, de lamentação, salmos que adoram, que exaltam o santo nome do Senhor. Ele também foi instrumentista. A gente entende pela história que Davi também, além dessas todas as características, ele também tocava muito bem, ao ponto de expulsar demônios. Então, assim, verdadeiramente, Davi é um homem de se inspirar. E é até difícil de competir com ele, né? Olha o tanto de características. O cara tocava, o camarada lutava, o camarada reinava, o camarada fazia tudo. E era muito galanteador também. Eu não quis trazer essa perspectiva, mas também ele era, porque foi um homem que teve também muitas mulheres também. Amém, meus irmãos? O livro de 1 é todo dedicado, o livro de 1 Samuel, ele é todo dedicado a Saul e a Davi. Ele tem ali do capítulo 1 ao capítulo 7, mais ou menos, é dedicado ali um pouco à história de Samuel. Mas, a partir dali, é somente entre esse combate de Saul e Davi, e a gente irá entender um pouco mais acerca disso. Já o capítulo 2, ele é mais dedicado exclusivamente à pessoa de Davi e os seus feitos e tudo aquilo que ele proporcionou ao povo de Israel. Amém, meus irmãos? Deu para vocês entender quem são esses personagens principais aí? Amém. Aliás, vamos voltar que ainda tem outro subtópico ali, o terceiro, que é o propósito agora, né, de 1 e 2 Samuel. A igreja me auxiliando no 1, 2, 3. Graças a Deus, aleluia. Então o terceiro é o propósito de 1 e 2 Samuel. A lição nos fala o seguinte: o propósito de 1 e 2 Samuel é relatar a história do reinado de Israel.
partindo do estado de anarquia para monarquia teocrática. Monarquia, né, na grande maioria, nós sabemos que é um período liderado por reis. Mas o que é monarquia teocrática? Quantos aqui sabem o que é monarquia teocrática? Amém? Então, esse termo teocrático, ele é usado para reis que lideram de acordo à vontade de Deus. Porque existiram e até hoje, né, existe reinado de pessoas que porventura lideram e não de acordo à vontade de Deus. Mas monarquia teocrática são pessoas que lideram de acordo à vontade, de acordo à ordem de Deus. Elas têm esse temor no coração da parte do Senhor. E a revista vai continuar dizendo: uma das lições mais preciosas que estes livros nos ensina é que obedecer é melhor do que sacrificar. Este texto é um relato, meus irmãos, de um momento de uma monarquia não teocrática. Porque quando essa frase surgiu na Bíblia, foi um momento em que, porventura, o primeiro rei, Saul, se levantou ali e partiu para a monarquia não teocrática. Existia uma ordem suprema do Senhor para ele ir contra um reinado, destruir aquilo totalmente. Mas, porventura, ele se ludibriou, subiu o poder, e aí ele não exerceu aquilo que o Senhor tinha mandado outrora. E aí ele se sucumbiu. O Espírito do Senhor foi retirado dele. A vontade do Senhor foi retirada dele. A bondade do Senhor já não participava mais da vida de Saul. Por quê? Porque ele não exerceu uma monarquia teocrática. E isso se aplica nas nossas vidas também. Você, porventura, e eu, nós não somos verdadeiramente reis, mas nós vivemos uma teocracia. Porque existe a democracia, existem outras situações, mas nós, crentes, vivemos uma teocracia, porque nós estamos vivendo de acordo à palavra de Deus. Porque, porventura, meus irmãos, vai chegar o tempo em que governos vão exercer autoridade sobre nós em determinadas coisas que são contra a vontade da palavra de Deus. E agora entra a questão: você vai obedecer a quem? Foi o que o apóstolo Pedro falou outrora, lá em Atos, na época de Atos, que valia a pena obedecer a homens ou a Deus. Então é sobre isso, é sobre, verdadeiramente, nós apoiamos, entendemos que a democracia é importante, mas nós vivemos uma teocracia, nós vivemos de acordo à vontade de Deus, o querer de Deus. E a palavra de Deus, ela fala, e nós devemos que obedecer. Faz sentido para vocês, meus irmãos? Amém? Então vamos avançar. Nosso segundo subtítulo é autoria e data. O primeiro subtópico é título e autor. A igreja me auxiliando no 1, 2, 3. Amém, amém. Essa revista, ela particularmente, essa lição, ela está bem explicativa. Ela, pela leitura, você já consegue ter uma compreensão. Então, eu só estou reafirmando alguns fatos aqui. Por exemplo, no tocante a título e autor, ela fala, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, que ele tem 30 e alguns, 31? Olha, o primeiro 31 e o segundo 24. Então, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana, que foi aquela que foi lida no início da introdução aqui, a mãe de Samuel, pode ser apontado como o autor. E os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Então, assim, sobre a autoria terrena aqui dos livros, verdadeiramente existem especulações. Ninguém afirma de forma categórica. Como é mencionado ali no final, esse fato é possível, pois de acordo com os aspectos internos dos livros, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que sucediam. Então são especulações. Mas assim, sobre a autoria, é coisa secundária, meus irmãos. O que nós temos que avaliar quando nós vamos para a palavra de Deus é se aquilo é palavra de Deus mesmo. É se aquilo faz sentido com a lógica das coisas do Senhor. Porque porventura, nós muitas vezes vamos julgar
o escritor, mas não vamos julgar a palavra. E a ordem que a palavra nos traz é: não julgue o profeta, mas julgue a profecia. Então julgue a palavra. A palavra faz sentido com a palavra de Deus? Aquilo é relevante, aquilo combina, aquilo contradiz a palavra de Deus? Porque porventura, pode ter pessoas que porventura você vai julgar que aquele não é um profeta, mas a palavra que saiu da boca dele é a palavra de Deus. Isso já aconteceu. Lá em João, capítulo 11, verso 49 e 51, nos fala o seguinte: então um deles, chamado Caifás, isso aqui é sobre a acusação antecedente à crucificação de Jesus. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era um sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vós é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Aí, verso 51 nos diz: ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, neste momento aqui, Caifás, ele não era um homem relevante aqui. Pelo contrário, ele estava querendo crucificar o próprio Cristo. Ele sendo sacerdote, ele era até um falso profeta, um falso líder, um falso mestre. Mas porventura aqui, da boca dele, saiu uma profecia que se cumpriu. Então, julgando isso aqui, o profeta talvez é equivocado, mas a palavra era de Deus. Porque o que ele falou se cumpriu. Verdadeiramente morreu um homem em prol de toda a nação, em prol de todos nós. Amém, meus irmãos? Então, não vamos julgar o profeta, vamos julgar a profecia. O Senhor também pode usar pessoas que para você não significa nada. Eu mesmo já passei por essa situação. Para mim estar aqui em Portugal, porventura, aconteceu isso. Certa feita, no ciclo de oração, lá do Brasil, eu estava orando para mim saber se eu vinha ou não para Portugal. E aí, já se vai 1 mês, 2 meses, aí um dia, eu passando pelo corredor do ciclo de oração, olha o perigo. A irmã me atrai e fala: ô meu irmão, olha, Deus mandou te falar que fulano só vai permanecer na igreja se você orar por ele. Eu falei: amém, minha irmã, isso aí. Eu cheguei em casa, porque contextualizando, eu tinha acompanhado um jovem que tinha aceitado Jesus naquele momento que eu tinha passado próximo a ela. E aí eu falei: amém, vou orar. Cheguei em casa, orei 1 dia, 2 dias e glória a Deus. Aí passou-se um tempo depois, eu indo embora já e orando para saber se vinha a Portugal ou não. Ela me gritou, eu olhei para trás, era a mesma irmã. E ela veio: meu irmão, você aquele dia que eu falei para você orar por fulano, você orou? Eu falei assim: orei, minha irmã. Não orei vários dias, mas orei 1, 2, 3 dias ali, sim, pela salvação dele, para que o Senhor dê força a ele, etc. Ela: não tem importância. Não é importante a quantidade, o importante é que você obedeceu a palavra de Deus. E o Senhor manda te falar que aquilo que você tem buscado pelas madrugadas, Ele é contigo. E enfim, a resposta que eu tanto esperava, se eu vinha ou não para Portugal, veio da boca daquela mulher. O interessante é que nesse intervalo, eu ficava desdenhando da profeta. Falava: pelo amor de Deus, aquela irmã, nada a ver. Tanta gente lá, quer dizer que o Senhor vai mandar a palavra para mim. Ela estava no ciclo de oração, cheio de mulheres que oram, e justamente Deus vai olhar para mim e pedir para mim orar. E eu ficava me questionando, desdenhando, e achando aquilo nada a ver, julgando a profeta e não julgando a palavra de Deus. E aí, posteriormente, o Senhor, de forma poderosa, me mostrou e me ensinou que verdadeiramente nós temos que julgar a palavra, a profecia. Amém, meus irmãos? Segundo característica subtópica é a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder provavelmente no ano de 1000 a 1070. Depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Então, novamente, esse subtópico ele é mais numérico, acerca de autoria e de datas, vai falar que os estudiosos, pessoas que se dedicam a estudar a palavra de Deus, eles trazem logo um resumo para você não ficar calculando aí, eles já têm isso já feito. Então, os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Então, um período de 130 anos. Então, 1 Samuel, quando você começar a ler, e nós já lemos aqui hoje, uma porção dela,
nos fala acerca do como Samuel iniciou, né? Fala de sua mãe, ela foi lá em Siló orar, teve um encontro com o profeta Eli e tudo mais, teve ali uma profecia ali, que ele falou, que ele profetizou na vida dela. Então Ana, ela é estéril, ele é um milagre. Então no primeiro capítulo nós vamos ver acerca disso. E aí você vai ler 1 Samuel todo, vai ver o encontro com Saul, vai ver o encontro com Davi, vai ver a disputa dos dois, vai percorrer 2 Samuel todo, e no final você vai ver também ali a velhice, né, de Davi, o rei Davi, e aí já quase a sua morte. Então essa é acerca das datas e o que acontece de forma bem resumida no 1 e 2 Samuel. O nosso terceiro é a situação espiritual. Quero convidar a igreja a estar me auxiliando no 1, 2, 3... Amém, graças a Deus. Nosso terceiro subtópico é a situação espiritual. Então nós já aprendemos de quem é a autoria, e possivelmente é de Samuel, pelo menos até o capítulo 24, que os estudiosos dizem, depois de outros profetas que auxiliaram ele. Nós aprendemos também acerca do período, né, a data, mais ou menos aí, um período de 130 anos, essa história toda de 1 e 2 Samuel. E agora vamos para a situação espiritual. A revista fala: Samuel cresceu em Siló. Neste lugar praticava-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. No caso, Ofni e Finéias, você vai poder observar lá, quando fazer a leitura de 1 Samuel. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes daquela nação. Então a história de Samuel, meus irmãos, quando a gente vai ler esse momento aqui, o ambiente de Siló, onde Samuel, porventura, foi crescendo, ele foi entregue, porque existe um voto que a mãe dele fez de entregar ele ao sacerdote, e aí ele cresce nesse ambiente, onde é nos dito aqui que praticava as mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli, que no caso era Ofni e Finéias, homens também responsáveis também de participar de toda a liturgia consagrada ao Senhor, e eles eram péssimos exemplos. E aí Samuel cresce nesse contexto também, onde ao redor dele existia, por exemplo, Eli, que não era um bom líder, porque porventura ele via o que os filhos dele faziam e não sequer corrigia como se deveria. Ele também via Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli, que também tinham responsabilidades diante do tabernáculo, diante da liturgia que se fazia, e eles também eram corruptos, eram injustos, eram pessoas ali que verdadeiramente praticavam idolatria, imoralidade, eles faziam coisas que não eram exemplar. Então a história de Samuel nos ensina que em meio à corrupção, em meio à desobediência, é possível sermos e mantermos fiéis ao Senhor. Isso é mais importante, porque nós vivemos em uma sociedade corrompida nos dias de hoje. Talvez no trabalho que você está, infelizmente, lá tem pessoas injustas, pessoas que praticam imoralidade, o ambiente talvez não favorece. Lá na vizinhança, enfim, o mundo hoje ele é composto dessas situações que muitas das vezes vai nos confrontar, vai nos influenciar, e aí nós temos que olhar para esses homens e nos inspirarmos nele, porque Samuel, diante de uma sociedade, diante de um ambiente onde a desobediência, onde a imoralidade, onde a idolatria reinava, ele se manteve fiel ao Senhor. E assim, muitas das vezes, trazendo para um ambiente nosso, então, muitas das vezes em um ambiente de consagração, como é a igreja do Senhor, um ambiente litúrgico, santo, onde nós buscamos a santidade, nós olhamos para os erros dos outros e usamos ele como desculpa para nós também podermos errar. E aqui não foi o que Samuel fez, porque ele estava em um ambiente consagrado ao Senhor, santo, purificado, ele servia, auxiliava o sacerdote juntamente com os filhos de Eli, e mesmo assim ele não se corrompeu, porque ele olhou para os erros dele e enxergava que aquilo não condizia com a palavra de Deus.
E é isso que nós temos que aprender, porque talvez você vai olhar, mas o pastor fulano de tal, ele errou. Então se ele errou também eu posso. Mas o filho do pastor, ele também errou, ele faz aquilo outro. Eu também, me dá legalidade de poder fazer. Mas o presbítero, mas o diácono, mais a irmã, mais aquilo. Então, meus irmãos, a verdade é que o erro do outro não pode ser a desculpa para o seu erro também. Então, independente de se o irmão está lá, a responsabilidade sua não é se inspirar no erro dele. Pelo contrário, é ir lá e exortar, corrigir, pregar a palavra para ele se necessário for. Não se deixar ser influenciado, mas poder influenciar com aquilo que é pertinente da palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso que nós aprendemos com a situação espiritual. Era degradante, mas em meio a uma situação espiritual que talvez não condiz com a palavra de Deus, nós possamos nos manter firmes, fiéis, estabelecidos naquilo que a palavra de Deus nos diz e nos ordena. Amém? Então vamos avançar. Terceiro subtópico, a teologia dos livros de Samuel. O primeiro subtópico é profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1ª e 2ª Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel, no capítulo 17. Então, profecias cumpridas, a revista vai falar eruditos, ou seja, estudiosos, pessoas que têm um grau de conhecimento muito profundo da palavra de Deus, concordam que há ensinos robustos, ensinos que verdadeiramente valem a pena a gente meditar na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. O que esse subtópico ele quer nos propor é uma visão não só de histórias boas de se ler em 1 e 2 Samuel, porque como eu já iniciei aqui, eu falei que 1 e 2 Samuel são livros bons de se ler, porque eles narram histórias e essas histórias acabam nos envolvendo, a gente acaba começando a imaginar, a gente acaba fluindo na leitura daquilo ali. E até gostosa de se ler, assim como outros demais livros, Gênesis, a criação e etc, etc. Porém, o que os eruditos e os estudiosos vêm nos dizer é que não é somente isso, não são somente histórias boas de se ler, mas existe ensino aqui, existe coisas profundas e relevantes aqui que a gente aprende. Quando nós olhamos para a história de Davi lutando contra Golias, aquilo é cena de Hollywood, meus irmãos. Aquilo é digno, a gente vê e a gente sabe que existe até pessoas inspiradas que criaram filmes baseados nisso. E é bom de se ver, é bom de se ler isso. Isso nos traz perspectiva, nos traz imaginação. Mas aquela história, ela tem muita coisa mais profunda. Deus, quando colocou aquelas palavras na Bíblia, não foi só para a gente ler, mas aquilo tinha revelação, aquilo tinha entendimento, aquilo tinha ensino, aquilo tinha coisas boas para verdadeiramente influenciar a nossa vida. Então, assim, a Bíblia, ela não é somente um livro de cabeceira. Por mais que eu recomendo você ter a Bíblia na sua cabeceira, para você sempre poder ler ao dormir, ler ao acordar, em todo instante. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé. Ela é a nossa conduta, ela é a nossa moral, ela é nosso caráter, ela é a nossa prática. Ela é tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Então a Bíblia não é para exercitar somente a sua mente, para imaginar histórias. Mas a Bíblia ela é para alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Então olhe para a Bíblia com essa perspectiva, entendendo que ela tem poder, ela tem alimento, ela tem substância para verdadeiramente ministrar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Então assim, além das histórias boas de se ler, existe algo mais profundo que são os ensinos. Certa feita eu ouvi uma frase que ela é muito interessante acerca da palavra de Deus. E nós estamos falando só do livro de Samuel, 1 e 2 especificamente, mas também a palavra de Deus. Como a Bíblia toda, a frase falava o seguinte, que a Bíblia, a Bíblia é mais profunda do que longa. Porque muitas das vezes a gente olha para a palavra de Deus, a gente fala, nossa, 66 livros. E olha que essa aqui, porventura, é até fina. Mas tem umas Bíblias que são super, hiper, grandes. E isso, para uma pessoa que não tem o hábito de ler, talvez você vai olhar e falar assim, meu Deus, como é que eu vou ler essa Bíblia toda em um ano? Tem que ser em 2, 3 anos. Mas não, meus irmãos, a palavra de Deus, ela não é longa, ela é profunda. Verdadeiramente, se você for ler, você consegue ler a Bíblia, sei lá, em 3 meses, se você se dedicar. Pega seu smartphone aí, sua rede social, às vezes você passa 2 horas do seu tempo. Facilmente. Você vai assistir uma série hoje em dia, cada episódio é composto de 50 minutos. Você assiste 2, 3, 4 episódios aí em um dia. E aí, esses 53 horas que você se dedicou, se fosse lendo a palavra de Deus, você lia 1 e 2 Samuel facilmente. Então a Bíblia ela não é longa, ela é profunda. Porque toda vez que você se deparar diante dela,
o Senhor tem mais e mais quilômetros, metros de profundidade para você se inspirar nela. Amém? Vamos avançar então. Segundo subtópico, em busca de um rei. A igreja, lendo no 1, 2, 3. Amém, graças a Deus. Então, nosso segundo subtópico, em busca de um rei. Essa é uma frase bem pertinente de 1 Samuel, principalmente. A revista vai falar o seguinte: Samuel, ele era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso, ele está presente no momento que o povo israelita pede para si um rei. Esse momento, que a lição vai nos trazer aqui, em busca de um rei, é um divisor de águas para o povo de Israel. Quando você vai lendo, entendendo, né, toda a cosmovisão da palavra de Deus, do início do povo de Israel, a gente vai ver que depois, após Josué, iniciou o período dos juízes, então, e posteriormente aí, agora, nesse momento exato aqui dessa lição, com Samuel sendo juiz ainda, o povo vai diante de Samuel e pede: olha, nós queremos um rei. E assim, até esse momento só havia homens levantados por Deus com a responsabilidade de serem juízes, serem legisladores, pessoas que tinham já a lei criada e eles simplesmente aplicavam a lei, porque basicamente é isso que um juiz porventura faz. Existe a lei, está definida, está decretada. O juiz só vai analisar aquilo e dar o aval de acordo com o que a lei diz. Ele não inventa nada, ele não cria nada, ele simplesmente exerce o que já existe. E era o que os juízes faziam. Verdadeiramente já existia a lei que o Senhor tinha dado para Moisés. Eles, diante daquilo, exerciam aquilo em cima do que o povo, porventura, estava a precisar. Mas, diante da corrupção do homem, repita comigo: corrupção do homem, Israel pede um rei como outras nações. Esse texto se encontra lá em 1 Samuel 8, de 1 a 5, e eu acho que vale a pena ler, e eu vou estar lendo, só peço que os irmãos prestem atenção. Diz o seguinte: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abiás, e eles eram líderes em Beceba. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Então perceba, Samuel, um homem justo, um sacerdote, um profeta, um juiz, que exercia suas funções da melhor forma possível. Mas no verso 3 do capítulo 8 nos diz: mas os seus filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Então esse episódio aqui, especificamente, é quando o povo se revolta. E assim, olhando para esse texto, é algo pertinente, é algo válido. Porque os filhos de Samuel, porventura dito aqui, eles eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. E Samuel já estava velho, ele já não estava exercendo a sua função de juiz e etc, líder do povo. E aí, porventura, ele nomeou algo também que não era tradição. Juiz não nomeava filho, isso não é monarquia, isso não passa para um e para outro. Isso é o Senhor que levanta. Mas, porventura, Samuel colocou nas mãos dos filhos dele. E os filhos deles não exerciam da melhor forma. Então o povo se revolta com aquilo. E vai para Samuel e fala: olha, Samuel, nós queremos agora um rei. Eles não pedem nenhum juiz. E eu acho interessante essas duas atitudes a se observar nesse momento aqui. Porque são duas atitudes aqui que nós temos que ter o devido cuidado. O primeiro é que o povo, eles rejeitaram a Deus pedindo outro rei. Eles não rejeitaram Samuel, como a palavra de Deus diz. Eles rejeitaram a Deus. Outra característica importante aqui é que eles diminuíram a Deus. Não bastante rejeitar, eles ainda diminuíram a Deus. Porque eles passam agora, no final, e falam assim: ó, escolhe agora um rei para nós, para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Então eles olharam para outras nações que estavam ao redor deles, observaram que eles tinham reis, e aí colocaram a semelhança. Já que eles têm reis, nós também temos a capacidade de ter um rei. E aí pediram um rei para eles. Mas eles já tinham um rei,
que era o Deus criador dos céus e da terra. E aí, porventura, eles então rejeitaram e diminuíram o Senhor, criador dos céus e da terra, fora totalmente da perspectiva. Então, assim, foi um ato, como a lição mesmo vai falar ali, foi um ato de total rebelião. Eles se rebelaram. E isso é muito preocupante, porque no meio do povo de Deus pode existir gente que faz isso. Pessoas que rejeitam e diminuem e acabam se rebelando. É o famoso pessoa que vai para o mundo, que deixa de frequentar a casa do Senhor, que deixa de ter comunhão, que deixa de servir ao Senhor. Isso é o que acontece, pessoas que rejeitam e pessoas que diminuem, porque não reconhecem o Senhor como Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que nós aprendemos através desse pedido do povo de um rei. Nós temos que saber o que pede, porque porventura, se eles tivessem pedido juízes, fazeria total sentido, mas pedir um rei, naquele momento, sentido nenhum. Amém? Terceiro subtópico, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Então, os alicerces da dinastia davídica. A revista fala que no capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. E ela surge pela ordem, pela vontade, pelo desejo de nada mais, nada menos que o nosso Senhor Deus. Então, o capítulo 7, ele é o relato, e eu quero convidar você depois a estar lendo com mais atenção o capítulo 7, porque ele é o relato da aliança profética que Deus fez com Davi e com suas gerações. E nós conhecemos, essa aliança, essa profecia, essa palavra que o Senhor levantou para a família de Davi. E lá em 2 Samuel, eu só quero ler o capítulo 7, o verso 16, que eu concordo que seja o resumo. Nos diz o seguinte, 2 Samuel 7,16. Quanto a você, Deus falando para Davi através da vida do profeta, quanto a você, sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Então, todo o capítulo 7 de 2 Samuel é dedicado a essa profecia. E o Senhor usou o profeta e falou para Davi, olha, você sempre terá um reino, você sempre terá um descendente reinando. E aí, isso para um rei é algo muito bom. Imagina, até mesmo para nós, imagine você também receber isso, que na sua família sempre terá uma pessoa liderando algo de exponencial, algo grande. Quem não quer ouvir isso? Que minha família atravessará gerações, estará liderando, estará tomando conta de coisas grandiosas, como era o povo de Israel naquela época. Então Davi naquela altura ficou muito contente, muito alegre, e ele nem sabia sequer agradecer por tamanha bondade do Senhor. Então a partir de Davi inicia-se uma dinastia. E o que é dinastia? É uma sequência de líderes da mesma família. Então quando se tem uma família, a gente sabe que existem dinastias no mundo aí, famílias muito ricas que vão passando cargos de liderança de empresas e aí etc, etc, etc. Isso é uma dinastia. Então nós entendemos que a sequência começou por Davi, veio então Salomão, veio então, morre Salomão, e posteriormente tem uma divisão da tribo do norte e do sul, nós aprenderemos isso possivelmente em outras lições, e aí essa tribo do norte continua com Judá, sendo então descendentes de Davi prevalecendo naquilo. E aí a palavra do Senhor, ela continua se cumprindo até chegar ao cativeiro, e aí é outra questão. Só que isso, olhando para esse texto, para essa perspectiva que nos traz acerca dos alicerces da dinastia davídica, isso nos traz mais beleza ainda, porque existe uma ligação direta com a pessoa de Cristo. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 11, verso 1, fala o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Então o profeta messiânico Isaías fala: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Isso é uma profecia acerca de Jesus. Isaías é uma das pessoas que mais falaram acerca de Jesus. Em Apocalipse fala, capítulo 5, verso 5. Então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, dando referência à pessoa de Cristo, e de Judá, e da raiz de Davi,
venceu para abrir os livros e os seus 7 selos. Também outra ênfase acerca disso. Lá em João, capítulo 7, 42, nos diz: a Escritura nos diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi. Então, são palavras pertinentes à ligação de Jesus com a descendência de Davi. E nós aprendemos e sabemos que o Jesus Cristo ele é descendente. Existia uma profecia que ele tinha que ser descendente da tribo de Davi, da tribo de Judá, da raiz de Jessé, e foi o que foi lido aqui. E os judeus, e muitos de nós, entendem que essa dinastia, com Davi sendo o rei, e Jesus sendo o seu descendente. Isso é o que nós entendemos. Só que Jesus, certa feita, ele indagou os mestres da lei a um entendimento, como eu mencionei outrora, a Bíblia é mais profunda. E Jesus trouxe uma perspectiva bem mais profunda do que o entendimento que os judeus e muitos de nós têm acerca dessa descendência. Porque lá em Mateus 22, 41, o Senhor fez o oposto. Agora não era Jesus que era descendente de Davi. É Davi que particularmente é descendente de Jesus. Então lá em Mateus 22, 41, 46, eu vou ler para fazer sentido. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi? Responderam eles. Ele disse: então como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor, com S maiúsculo? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, com S maiúsculo, como pode ser ele seu filho? Aí termina no verso 46, ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e naquele dia em diante ninguém jamais lhe atreveu a lhe fazer pergunta alguma. E assim, não é que Davi é o alicerce da dinastia dele. Cristo é o alicerce de Davi, e posteriormente ele é o alicerce da dinastia. E assim, o mais belo de tudo é que Davi sabia disso. Porque, como foi mencionado, Davi em um dos seus salmos mencionou isso. O meu Senhor disse ao Senhor. Então ele sabia que a dinastia dele não era ele que era a base é Cristo. E assim, trazendo para nós então, a sua dinastia, a sua família, a sua herança, aquilo que te pertence, não vem de você. Não é você que é o bonzão, não é você que é o maioral, é Cristo. E assim, isso muda toda a visão, todo o entendimento nosso, porque vamos olhar na perspectiva de algo grande, a ADEF. Se a ADEF, a dinastia dela, e nós temos nosso pastor presidente, possivelmente Éfeso também vai se tornar um dia o presidente, e que Deus levante homens da família Ferreira como presidentes, glória a Deus por isso, mas que a base continue sendo Cristo o Senhor, porque do contrário, irá se sucumbir. Foi o que aconteceu com Saul. Ele não entendia, ao contrário de Davi, ele entendia que Jesus Cristo, que Deus era o Senhor, e por isso o reinado dele prevaleceu ao ponto do Senhor fazer um juramento. Saul, porventura, não. Ele quis ser o monarca, ele quis ser o rei, único e exclusivo, sem o cuidado e o poder de Deus sobre a vida dele. E aí se sucumbiu. Então, assim, isso eu falei de um termo grande aqui na ADEF, mas isso se aplica na minha e na tua vida. Lá na sua casa, o soberano é Cristo. Na criação dos seus filhos, o soberano é Cristo. Na sua dinastia, a base, o alicerce, a estrutura, a rocha é Cristo. Amém, meus irmãos? Então, Davi entendeu algo e ele nos ensina acerca disso também. Entender e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. Quarto e último subtópico nos diz o seguinte: Samuel, o divisor de águas. O subtópico número 1 diz o seguinte: um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido de Deus. Então, um momento de crise espiritual. A revista vai falar: o trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Meus irmãos, transição, ela nunca é fácil. Porque porventura assim, talvez você possa pensar que a transição só se aplica nesse momento ali do profeta Samuel. Mas nós a todo momento estamos em um momento de transição.
na grande maioria aqui somos imigrantes, e se porventura você saiu do Brasil e veio para cá, você fez uma espécie de transição. Você teve que se adaptar a um novo sistema, você teve que se adaptar a uma nova cultura, você teve que se adaptar a um novo fuso horário. Então isso tudo são transições. E aqui a palavra de Deus vai falar que não foi fácil ele desempenhar esse momento de transição, porque aqui não era só uma transição de coisas simples, era uma transição de um sistema, era a transição de um estilo de autoridade. Porque é a mesma coisa, imagina a DEF, hoje nós temos a cultura bem estabelecida, e porventura vem outro pastor, com outro foco, com outra visão, com outra mentalidade, e tenta implementar totalmente diferente daquilo que nós estamos caminhando. O início é horrível, até a gente se adaptar, entender, compreender, né, e caminhar naquela mesma perspectiva, não é fácil. Com o tempo, pode ser que, se aquilo fizer sentido, as coisas se encaminhem, mas de acordo com o momento de crise espiritual aqui, essa transição ela foi muito drástica, porque era um período onde o povo governava através de leis já pré-estabelecidas pelos juízes ali, por Deus, e os juízes executavam, e aí agora vai transicionar isso tudo para um governo de reis, e é totalmente diferente, porque assim, existe uma diferença entre juízes e reis, e essa era a transição, de anarquia para monarquia, de juízes para reinado. Então juízes, eles tendem a ser atemporários, ele é temporário. A gente vai ver lá, quando você lê Juízes, você vai ver que sempre o Senhor levantava um, ele liderava por um período, depois aquela pessoa morria, ficava um tempo e etc, e sempre era levantado pessoas e pessoas. Juízes, ele é emergencial. Quando o povo clamava, o Senhor levantava um juiz para poder libertar aquele povo. Não era hereditário, então isso não passava de pai para filho. Não existe isso de juiz na época passar, não, meu filho vai ser juiz. O que Samuel fez porventura foi um ato equivocado. Juízes era decisão unicamente de Deus. Existiam as leis, e eram os legisladores, e eles exerciam a lei do Senhor. Eles não tinham tronos, eles não tinham palácios, eram pessoas comuns, podemos assim dizer, normais. Porém, o rei era totalmente diferente, porque o rei era permanente. Ele reinava e reinava até ele morrer, facilmente. Ele tinha dinastia, ou seja, tinha essa regra de passar de pai para filho, de filho para neto, e aí acontecia como aconteceu com a família de Davi. Eles tinham trono, eles tinham palácios. Então perceba, é um sistema totalmente diferente. Um só convive na normalidade, o outro já está em um trono, o outro já tem um palácio, é totalmente diferente. Inclusive depois você pode estar lendo em 1 Samuel capítulo 8, a partir do verso 10, que é quando eles pedem um rei, o Senhor então fala, olha, tá bem, vou dar um rei para eles. Mas os reis vão exercer tudo isso. Eles vão pegar seus filhos, vão pegar o melhor do seu cereal, vai pegar o melhor de suas terras, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Enfim, ele vai mandar em tudo. Mas fala isso para eles, Samuel. E aí, então, convido você a estar lendo depois qual eram os deveres, né? Os deveres não, né? Os direitos dos reis, porventura. Vamos avançar, então. Melhor dizendo, volta... O líder Samuel, que é o último subtópico. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo o conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Então, Samuel ele fechou o ciclo dos juízes, eu já mencionei isso, ele foi o último juiz, posteriormente dele iniciou o período da monarquia, o período de reinado. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético. Então ele foi um exemplo como profeta em ousadia, em destemor, em seguir fielmente o que a palavra de Deus ordenava, e ele preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Então tudo que existia no sistema monárquico do reinado, Samuel teve muito dedo, teve muita base, teve muita influência acerca disso. Então Samuel, ele foi um exemplo de justiça, sendo juiz. Samuel foi um exemplo de ousadia e fidelidade, sendo profeta, porque o que a palavra de Deus mandava, ele ia lá e falava, mesmo quando ele era criança ainda. Quando ele era criança, ele recebeu algo da parte do Senhor, ele não teve medo de expressar tudo aquilo para o sacerdote ali. Samuel foi exemplo de santidade, sendo sacerdote. Então, meus irmãos, verdadeiramente essa lição, ela está de forma introdutória, e tudo que eu falei aqui é bem resumido, do resumido. Novamente eu reforço, leia 1 Samuel, leia 2 Samuel, e tudo isso que eu mencionei aqui
vai fazer muito mais sentido para você. Porque nesse pequeno espaço de tempo, infelizmente, não dá para a gente se aprofundar. Mas o pouco de tempo e o pouco de coisas que a gente viu aqui são coisas relevantes que a gente aprendeu. Amém? Então, só para finalizar, vamos para a conclusão. Os livros de 1º e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Se vocês observarem na introdução, ela também falava alguma coisa acerca de o homem é falho, o homem também ele erra. E aqui também na introdução fala que nesses livros revela os erros e os acertos de líderes humanos. Eu particularmente não trouxe nenhuma perspectiva acerca de nenhum erro, tanto de Davi, que errou, tanto de Samuel, que também errou, tanto de Saul e outros personagens que erraram, porque não cabe neste momento. Terão lições onde trará isso. Então perceba, eu trouxe só coisas positivas, mas esses homens também eram passivos de erro e nós temos que olhar para esses erros deles e aprender com os erros deles, a não errar. Amém, meus irmãos? Então que essa palavra possa fazer efeito no vosso coração, que você possa ser inspirado, né, que você possa sentir o desejo de aprender mais a palavra de Deus e não perca os cultos de ensino, não perca as EBTs, porque verdadeiramente o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Quero passar a palavra de direito, agradecendo, né, também a nossa liderança pela confiança e passar a palavra de direito para nosso pastor Sandro Soares.